Após incêndio desfigurante, marido abandona a esposa. A verdade emocionante é revelada anos depois. Foi numa noite enluarada que o pesadelo se tornou real. O cheiro de fumaça tomou conta do ar, e em um piscar de olhos, a casa que Ana conhecia tão bem virou cinzas. As chamas devoraram tudo, como se fossem um inimigo implacável, deixando para trás apenas ecos de risos e memórias. Ana tentou escapar, mas as chamas se aproximaram, a queimação ligando-se à sua pele, transformando-a para sempre. Quando a fumaça se dissipou, ela não era mais a mesma. As cicatrizes que se espalhavam pelo seu corpo eram marcas da dor e do abandono que logo viriam. Carlos, seu esposo querido, sempre o seu apoio, se afastou. Seres humanos têm uma forma estranha de lidar com a dor, e para ele, essa forma foi fugir. Ele, apavorado com a nova realidade de Ana, não conseguiu enfrentar o que ela se tornara. Duas vidas, antes entrelaçadas, tornaram-se um deserto de solidão. Ana olhava para o espelho e se via desfigurada, corpo danificado e alma em frangalhos. O lar, que antes pulsava vida, agora era um campo de batalha silencioso, ou, quem sabe, um cemitério de sonhos. Mas Ana, em sua essência forte, não cedeu. Entre lágrimas de solidão, encontrou abrigo nas cores. A arte, sempre sua paixão, ganhou um novo significado. Cada pincelada em suas telas se tornou como um grito contido, uma revolta contra a dor de um passado que desejava sufocá-la. As cores vibrantes que ela usava nas pinturas contrastavam com a escuridão da sua dor. E o que antes era apenas um prazer, tornou-se seu refúgio terapêutico. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Quando sua primeira exposição aconteceu, as pessoas da cidade estavam lá, admiradas. Elas olhavam para aquelas telas sem saber que cada obra carregava um pedaço da alma de Ana, um pedaço da sua jornada de dor e transformação. Aquele era o renascimento da artista que já havia sido apagada pelo incêndio. E ao olharem para ela, viam não apenas cicatrizes, mas resiliência. A família começou a se aproximar novamente, oferecendo apoio e amor, aconchegando seu coração ferido com a lembrança de que o amor sempre supera as piores adversidades. Mas a traição de Carlos ainda pulsava em seu peito como uma ferida exposta, e quando ele apareceu novamente, seu coração disparou em um misto de alívio e dor. Ele estava em uma nova vida, e sua presença deixou Ana em um turbilhão de emoções conflitantes. O que? Seria da mulher forte que ela se tornou? O que seria do amor que tinha sido completamente alterado? As perguntas martelavam sua mente. O reencontro em um evento tão importante para ela poderia trazer paz ou catástrofe. Naquela noite mágica da sua tão esperada exibição de arte, Ana se preparou para revelar sua obra-prima. O seu grande quadro, que simbolizava toda a sua batalha entre dor, superação e renascimento, estava prestes a ser apresentado. O ar estava pesado de expectativa, e o coração dela disparava. Carlos se levantou, prestes a declarar algo que poderia mudar tudo. A sala, cheia de olhares, silenciosa, aguardava. E Ana, no limiar de seu novo capítulo, respirava fundo pensando: será que ela teria coragem de perdoar e seguir em frente? O olhar de Ana fixou-se em Carlos enquanto ele se levantava. Seu coração pulsava em um ritmo frenético, as palmas suando como se a cada segundo aquele momento se tornasse mais decisivo. O silêncio na sala era palpável, como um cobertor pesado que pressionava seu peito. Em sua mente, pensava sobre tudo o que havia passado, os dias intermináveis de dor e solidão, o calor do fogo que não só queimara sua casa, mas também o amor que poderia ter permanecido vivo. Carlos, com a expressão carregada de arrependimento, começou a falar.
Sua voz era entrecortada, como se tentasse encontrar palavras que fizessem sentido para o que ele havia feito. Ana, eu sei que estou invasando um espaço que não deveria, e se pudesse voltar no tempo, não teria saído. As pessoas ao redor trocavam olhares, algumas tocando levemente os braços uma das outras, a tensão no ar crescendo como uma onda prestes a se quebrar. Carlos. Ana não sabia se deveria continuar. As lembranças vieram à tona. Os momentos bons, as risadas, os planos compartilhados e, sobretudo, a dor da traição. O que ele poderia dizer que poderia fazer tudo voltar ao que era? E se a resposta estivesse na sua capacidade de perdoar? Ela respirou fundo, decidindo que este não seria o momento de uma nova ferida. O amor que ainda existia dentro dela poderia ser reencontrado, mas não à custa da sua dignidade. Carlos, não tenho certeza se eu posso. Suas palavras eram sinceras e partiam de um fundo doloroso. A nossa história está marcada por muito sofrimento, e eu não sei se consigo deixar isso para trás. Aprendi a ser forte sem você. O olhar dele vacilou. Aquela fraqueza que transparecia fez Ana sentir uma pontada no peito. A sala estava envolta em um silêncio tão profundo que o som de um lápis caindo ao chão poderia ter parecido um estrondo. Ela sentia o peso das expectativas ali, cada rosto refletindo uma empatia que quase parecia tangível. Ana se virou, buscando um refúgio nas suas obras. A maneira como a luz incidia sobre suas telas agora a lembrava de que acabara de dar uma volta na sua trajetória, se recriando a cada traço, a cada cor que ela escolheu colocar na tela. Seu olhar fixou-se na obra-prima, a pintura que simbolizava sua luta, a reestruturação da sua vida. Era uma explosão de cores que representava tanto o amor que sentiu quanto a dor que enfrentou, as partes de si que ela lutou para resgatar. Esta pintura, ela é sobre viver novamente, sobre se reinventar mesmo em meio ao caos e à traição. E Carlos, todos merecem essa chance, até você. Mas eu não sou responsável pelo seu caminho de volta, Ana disse, colhendo coragem nas palavras. Não sou mais a mesma mulher que você deixou naquele incêndio. Essa mulher aqui agora precisa de espaço. A sala inteira estava em choque, os olhos admirados e as bocas parcialmente abertas. Ana sentia a adrenalina percorrendo suas veias. Ali estava ela, não apenas uma sobrevivente, mas uma artista, uma lutadora. E antes que a tensão pudesse se dissolver, Carlos fez um movimento inesperado, aproximando-se da obra que representava tanto. "Posso tocar?" ele perguntou, a vulnerabilidade em seu olhar tornando-se um pedido silencioso. Ana hesitou. A pergunta não era apenas sobre a pintura, mas também sobre o que sua resposta significaria. Então, algo dentro dela se acendeu, um desejo de se reafirmar. Em vez de responder, ela olhou para o quadro e se lembrou de tudo que tinha construído e conquistado. Em um momento de conexão, não mais como esposa, mas como artista, disse simplesmente: "Sinta o que você precisa, mas lembre-se, esse espaço é o meu espaço agora." O público segurou a respiração enquanto Carlos estendeu a mão, e Ana percebeu que aquele contato, talvez simples, poderia ser o início de algo profundo ou definitivo. O que aconteceria a seguir? O perdão poderia realmente ser alcançado? As perguntas flotavam no ar enquanto a sala aguardava a resposta não apenas de Carlos, mas dela mesma. A verdade estava prestes a ser revelada, talvez não apenas para Carlos, mas para Ana, no processo de compreender que o futuro poderia oferecer ainda mais luz. E com o coração disparado, ela se preparou para o inesperado que estava por vir. Ana prendeu a respiração enquanto Carlos hesitava, sua mão parada no ar como se estivesse em dúvida. O tempo parecia se estender, cada segundo era uma eternidade. Ela queria gritar, pedir que ele recuasse, mas uma parte dela queria que ele tocasse a pintura, como se aquele gesto pudesse significar algo mais profundo, algo além de toda a dor e traição. Os olhares ao redor se fixaram neles, a sala pulsava com uma expectativa quase palpável. Carlos finalmente tocou a tela, seus dedos fazendo caminho sobre as cores vibrantes que Ana escolhera com tanto cuidado.
Era como se aquele simples toque pudesse despertar memórias, não só de dor, mas também de amor e redenção. É lindo, Carlos murmurou, sua voz carregada de emoção. Você realmente se transformou. Ana sentiu um nó na garganta, os sentimentos conflitantes se agitando dentro dela. Mas e eu? O que eu me tornei? Ele se afastou da pintura e, pela primeira vez, seus olhos encontraram os de Ana com uma sinceridade que a deixou sem palavras. Havia um misto de culpa e esperança no olhar dele, um reflexo de tudo o que foi e de tudo o que poderia ter sido. Eu não estou aqui para pedir que você me perdoe agora. Quero que você saiba que cada dia que passei longe foi um castigo, disse ele, a sinceridade soando como um eco em seus ouvidos. Ana ainda estava em um mar de sentimentos. Isso não muda tudo o que você fez, respondeu, as palavras saindo mais duras do que pretendia. Você se foi quando eu mais precisei de você, Carlos. E agora está aqui, como se tudo pudesse se resolver em uma pintura. As palavras flutuavam entre eles, pesadas com o peso das memórias compartilhadas. Carlos parecia estar absorvendo cada uma delas. Não sei como explicar, Ana. Eu errei, e sei que as suas dores não podem ser apagadas. Um murmurinho de apoio surgia entre os espectadores, alguns se entreolhando, tocando os braços uns dos outros, compartilhando uma emoção comum. Ana sentiu o calor das lágrimas nas pálpebras, mas lutou contra elas. Não era hora de fraquejar. Ela queria se manter firme, que sua história não fosse definida por um erro, mas por todas as coisas que se reconstruíram depois. A construção de quem sou agora levou tempo e dor, Ana disse, sua voz se tornando mais forte. Preciso que você entenda que eu não estou aqui para absolver você, nem para ensinar quem eu sou agora a você. Eu sou tudo isso que vê, os acertos e os erros, e isso eu construí sozinha. Carlos baixou a cabeça e o silêncio tomou conta mais uma vez. Todo o público parecia sentir a carga daquela troca de olhares. Ana percebeu que estava mais forte do que jamais imaginou. Ela, assim como sua arte, tinha se transformado. Ela olhou para a pintura mais uma vez e, em meio à tempestade de emoções, algo luminoso brotou. Eu não sei o que será de nós, Carlos, mas posso te dizer que não espero nada, e isso é libertador, disse, agora sentindo uma liberdade genuína. Carlos respirou fundo, como se estivesse capturando o ar que um dia não conseguiu. Ele assentiu, e Ana percebeu que não apenas estava fazendo um pedido para perdoar um erro do passado, mas estava abrindo uma porta para outro tipo de diálogo. As emoções na sala mudaram de tom. Agora havia uma mistura de esperança e incerteza. O futuro parecia um caminho repleto de possibilidades, mas também de escolhas. Carlos, com o olhar de quem entendia o que estava em jogo, tomou coragem novamente. Se você me deixar, quero te apoiar, e se precisar, estarei aqui. Ana sentiu seu coração acelerar. Não apenas o que ele disse, mas a maneira como ele disse. Poderia esse ser o primeiro passo para reconstruir não uma vida a dois, mas um respeito mútuo? Seria possível reescrever a história deles de um jeito novo? E sem rancores? Com uma leve pressão no peito e ao mesmo tempo um sopro de esperança, ela decidiu que não precisava de respostas imediatas. O que importava agora era a jornada, onde cada um poderia encontrar seu espaço novamente. Enquanto olhares se cruzavam e palavras ainda pairavam na sala, Ana sentiu que o ardor do passado poderia, finalmente, ser transformado em algo novo. Mas a questão permanecia. Estariam os dois prontos para dar esse passo lado a lado, ou cada um seguiria seu próprio caminho? Ana sentia as palmas suadas enquanto os murmúrios ao seu redor se transformavam em ecos distantes. Olhou para Carlos, cujos olhos refletiam um desejo sincero de reconexão, mas também uma sombra de tristeza que a deixava inquieta. Era tudo tão novo, tão intenso, que ela não sabia se poderia suportar a pressão do momento. Você ainda me ama, Carlos? A pergunta saiu sem aviso, como uma flecha disparada para o desconhecido. O tempo parou mais uma vez e os olhares voltaram-se para ele, a sala em silêncio. Carlos pareceu vacilar, o que fez o coração de Ana disparar. Um nó formou-se em sua garganta. Ela já ouvia essa pergunta tantas vezes na solidão de seus pensamentos. Entretanto, a resposta parecia crucial. Eu não sei, ele admitiu finalmente, a voz trêmula. O que sinto é confuso. O que passou é uma sombra. Eu queria consertar, mas sei que não se pode voltar atrás.
As palavras dele eram como um colar de pérolas soltas, cada uma mais pesada que a anterior. Ana piscou, segurando as lágrimas que estavam quase prontas para escorregar. E o que isso significa para nós? Ana perguntou, sua voz quase um sussurro. A fragilidade da situação a envolvia. Via pessoas ao redor, rostos que estavam interessados e outros que pareciam desapontados. O que ela queria mais do que qualquer coisa era que sua história não fosse apenas uma exibição pública de dor. Carlos respirou fundo, a luta interna evidente em seu rosto. Eu só quero que você saiba que eu não sou mais a mesma pessoa. Se houver uma chance para nós, quero que seja construída em cima do que somos hoje, não no que éramos ontem. Ana assentiu, mas ainda havia uma parte dela que hesitava. Uma sombra de dúvida permanecia. O que Carlos estava propondo parecia bonito, mas a dor que ela sentira não poderia ser ignorada. Seria justo abrir as portas do seu coração novamente? O que significaria isso para sua liberdade recém-descoberta? Eu entendo que quer voltar, mas e se a ferida nunca cicatrizar? E se terminarmos quebrando algo que poderia ter sido lindo? As palavras saíram pesadas, cada uma delas carregando o peso da experiência. Carlos parecia refletir. Não quero que você carregue o meu passado. Eu só quero um novo começo, mesmo que isso signifique seguir caminhos separados. Quero que você saiba que estarei torcendo por você. A resposta dele era um soco no estômago. Ela não esperava ouvir algo tão autoconsciente. Mas, ao mesmo tempo, o sopro em sua garganta continuava. Tempo. Isso a desestabilizava. Se Carlos estava disposto a se afastar para o bem dela, o que isso dizia sobre eles? O ambiente ao redor dela parecia se transformar. O murmúrio deveria ser de apoio, mas Ana só conseguia pensar que estava sozinha em meio a tantas pessoas. O mundo estava tão colorido e vibrante como a sua pintura, mas a angústia interna se tornava um mural sombrio. Ela olhou mais uma vez para a tela. As cores se misturavam, assim como suas emoções. A arte estava cheia de verdades não ditas, narrativas ocultas. Aquele era um momento de decidir não apenas sobre a reconexão, mas sobre a própria vida. Carlos, ela começou, as palavras parecendo escorregar dos lábios. Preciso de um tempo para pensar. Eu não posso abrir meu coração novamente sem estar pronta. Isso não seria justo nem para você, nem para mim. Carlos a fitou, os olhos mostrando uma mistura de compreensão e tristeza. Tudo bem, Ana. Eu esperarei. Eu só quero que você saiba que estou aqui. Sempre estarei. E assim, enquanto o clima na sala mudava e a emoção pairava no ar como uma nuvem carregada, Ana percebeu que cada passo dela seria um movimento incerto, mas necessário. O futuro era um caminho desconhecido, mas ela estava decidida a percorrê-lo com cautela. Uma nova pergunta ecoou dentro dela. E se esse tempo necessário para curar fosse exatamente o que ambos precisavam? O que descobriria sobre si mesma nesse processo de autoconhecimento? Ana sentia que, independentemente do que acontecesse, ela estava finalmente prestes a começar uma nova jornada. Mas como isso se desenrolaria sem a presença constante de Carlos? O que mais ainda precisaria ser revelado nesse capítulo de sua vida? Ana deixou a sala de exposições com a cabeça cheia de perguntas e o coração pulsando descontrolado. A conversa com Carlos ressoava em sua mente, cada frase, cada olhar ecoando como um mantra. O ar fora do espaço artístico era diferente, mais fresco e, ao mesmo tempo, pesado pela incerteza. À medida que caminhava, passou por lugares familiares que antes traziam conforto, agora apenas relembravam a dor de momentos passados. Encontrou um banco em um parque próximo e se sentou. Ao olhar para as árvores balançando suavemente, sentiu-se presa entre o passado e o futuro. As folhas verdes dançavam na brisa, como se dissessem que a vida continuava, mesmo quando tudo parecia parado. O aroma da terra molhada após a chuva a trouxe de volta ao presente. Era a hora de se ouvir. Você precisa de um tempo, Ana, disse a si mesma, quase como um sussurro. Mas a voz interna não parava ali. Ela lembrava que cada dia longe de Carlos era uma chance de se redescobrir, entender melhor o que havia perdido. Mas e se esse tempo revelasse que a dor ainda estava lá, ardente como antes? Fechou os olhos, deixando que as memórias a invadissem. Os risos de dias despreocupados, a infância correndo livre pelo quintal da avó,
e a primeira vez que Carlos a levou até o mar. O sol brilha como um sinal cintilante em suas lembranças, refletindo um amor que parecia infinito. Mas essa ligação não era apenas uma história de amor. Ana percebeu que também seria um ato de coragem enfrentar suas fragilidades. Ela precisava encontrar um jeito de reescrever a sua narrativa, e isso exigia um olhar profundo para dentro. Decidida, Ana puxou o celular do bolso. As palavras que Carlos dissera ainda ecoavam, e ela pegou coragem para escrever uma mensagem. Não sabia bem o que dizer, mas as emoções fervilhavam, e ela precisava expressá-las. As palavras fluíram de seus dedos, misturando insegurança e esperança. Queria pedir a Carlos que não desistisse dela, mas também desejava garantir que ele entendesse o que significava para ela esse espaço. Após pressionar enviar, a ansiedade tomou conta. E se ele não respondesse? E se suas inseguranças a afastassem ainda mais? O silêncio parecia interminável. Mas, para sua surpresa, o celular vibrou após alguns minutos. Era Carlos. Estou aqui, Ana. Sempre estarei. O que você quiser, eu escutarei. As respostas dele eram como um balde d'água em um incêndio. Provocavam uma mistura de alívio e sobressalto. Mas ainda havia uma imensidão de sentimentos a serem explorados. Ana se levantou do banco e caminhou pelo parque. As flores vibrantes ao seu redor pareciam aplaudir cada passo que ela dava em direção à sua verdadeira essência. Enquanto caminhava, lembrava-se de seu sonho de se tornar uma artista reconhecida. A arte, com toda a sua expressão, sempre foi o seu refúgio. Por que não se permitia trabalhar nisso agora? Decidiu que, mesmo com as incertezas, iria voltar a pintar, a deixar de lado as barreiras para dar vida a tudo que sentia. Um calor suave se espalhou por seu peito. Ela não precisava de Carlos para se redescobrir. E essa ideia, embora assustadora, era também libertadora. Era a primeira vez que compreendia que seus sentimentos não podiam ser compactados em uma única história de amor. Quando Ana terminou sua caminhada, já estava decidida. Voltaria ao estúdio, pegaria os pincéis e as tintas e se entregaria à arte que a tinha acolhido em tempos ruins. Mas nesse caminho de autodescobrimento, um pensamento persistia. Quem seria ela, de fato, ao final dessa jornada? E o que Carlos diria se a visse se transformando em uma artista plena e independente? A perspectiva de abraçar essa mudança era intrigante, mas também provocava um frio na barriga. O mundo parecia instável e o futuro incerto, mas a excitação de viver isso tudo superava o medo. E enquanto olhava para o céu, onde nuvens se dissipavam lentamente, ela entendia que estava prestes a desvendar não só novas cores, mas também partes de si que estavam esquecidas há bastante tempo. O próximo passo estava claro, mas o eco do passado ainda ressoava. O que aconteceria quando Carlos e Ana se encontrassem novamente? Essa próxima conversa poderia mudar tudo. Ana voltou para casa envolta em sentimentos contraditórios. A adrenalina da decisão de se redescobrir e a ansiedade da incerteza. Ao entrar na sala, o cheiro familiar do café misturado com o perfume dela a acolheu como um velho amigo. As paredes, decoradas com suas próprias pinturas passadas, pareciam observá-la com expectativa. O que elas disseram quando ela passou por elas? Eram vestígios de sua alma ainda presa no passado. Ela se dirigiu ao ateliê, seu refúgio. O espaço estava empoeirado, como se esperasse ansiosamente por sua presença. A luz do sol entrava pelas janelas, jogando sombras nas telas em branco, que aguardavam por uma explosão de cores e emoções. Ana respirou fundo, buscando coragem. Sentou-se diante da tela e, por um momento, tudo fluiu em um silêncio reverente. Olhou para as tintas, cada frasco um convite para liberar tudo que estava preso. Que cores representariam sua jornada? O azul profundo da tristeza, o amarelo vibrante da esperança, o vermelho da paixão que queria revitalizar? E se ao explorar essas cores, ela pudesse também se descobrir? Com um pincel na mão, começou a traçar linhas despretensiosas, como se as palavras ainda não ditas se transformassem em formas. A cada movimento, sentia as tensões da sua mente se dissiparem e a confiança começava a emergir em cada mistura de tinta. Horas se passaram e a tela tomou vida. A imagem que surgia era um reflexo de suas emoções, um retrato de sua vulnerabilidade e força.
Quando a última pincelada finalizou, um sorriso brotou em seu rosto. Era uma verdadeira representação da mulher que ela estava se tornando, fragmentada e poderosa ao mesmo tempo. Uma nova mensagem de Carlos apareceu em seu celular, quebrando o encanto. Seu coração disparou. Ler as palavras do passado, "Eu sempre estarei aqui", foi como tropeçar em um velho amor ao mesmo tempo que carregava a bagagem de um novo começo. "Podemos nos encontrar amanhã?", Carlos perguntou. Ana hesitou. Era um convite que poderia trazer à tona as inseguranças e, ao mesmo tempo, a possibilidade de um novo começo. Olhando para a pintura, um novo pensamento a atordoou. O que ela realmente queria da conversa? Esse encontro poderia ser um passo para entender não só o que Carlos significava, mas o que ela desejava para a sua vida. Decidiu responder: "Sim, podemos, mas hoje eu preciso de um tempo para mim." Espero que ele compreendesse que esse tempo era crucial. O celular apitou novamente. "Eu entendo. Estarei aqui quando você estiver pronta." Ana guardou o celular, sentindo um misto de alívio e preocupação. A risada das crianças do parque e o canto dos pássaros entraram pela janela, trazendo uma leveza que contrastava com a tempestade interior que ela ainda sentia. Pronta para encarar o mundo ao seu redor, Ana se levantou, admirando sua pintura mais uma vez. Poderia aquela arte representar não só a sua redescoberta, mas também o ponto de partida para uma nova conversa com Carlos? O que diria quando ele visse sua transformação? Essa nova Ana, pintada em cores vibrantes, além do que ele conhecia? A dúvida pairava no ar. Como a névoa da manhã. Ela se sentia viva, mas a emoção do encontro a aguardava com a mesma intensidade de um amor não resolvido. O que aconteceria se, ao lado de Carlos, ela percebesse que o amor poderia ser transformado também? O dia seguinte prometia revelações, e Ana sabia que cada gesto, cada troca de olhares poderia moldar o que ainda poderia ser. A verdadeira entrevista com seu coração estava prestes a começar. O que mais estaria guardado dentro dela à espera de ser desenhado? Ana acordou antes do sol nascer, o quarto mergulhado em uma penumbra suave. O cheiro do café fresco invadiu seu olfato, e por um momento ela se permitiu sonhar que a rotina do dia comum ainda existia. Porém, ao abrir os olhos e olhar ao redor, percebeu que não estava mais vivendo a mesma vida. O reflexo no espelho exibia não apenas seu rosto cansado, mas uma nova determinação. Enquanto se vestia, as lembranças do encontro com Carlos estavam na ponta da língua, como uma música antiga que teimava em tocar. O que diria a ele? Essa dúvida a acompanhava como uma sombra, e a adrenalina a fazia tremer. Com a mente cheia de perguntas, decidiu que precisava de um pouco de clareza, e talvez um bom café ajudasse. Na cozinha, preparou uma xícara generosa, observando a fumaça subir e se dissipar, assim como seus medos. Cada gole era um passo a mais para o que estava por vir. No fundo da xícara, suas reflexões se acumulavam. Carlos ainda a amava? O que poderia surgir da conversa? Seria o amor deles forte o suficiente para suportar as mudanças que ambos vivenciaram? Com a mente mais tranquila, Ana decidiu que era hora de voltar ao seu ateliê. As paredes que antes pareciam a aprisionar estavam agora transbordando de possibilidades. As cores que ela escolhera na noite anterior eram exuberantes, crescendo em significado. Pintar havia se tornado uma forma de expressar não apenas sua transformação, mas também os desafios que ainda enfrentava. Era a arte que a libertava, que lhe dava voz em um mundo barulhento. Ela pegou um pincel e voltou à tela. Precisava combinar os sentimentos de ansiedade e expectativa em cada pincelada. Em poucos minutos, amor e dor pareciam dançar entre as cores, criando uma sinfonia visual. As lágrimas começaram a escorrer, mas não eram de tristeza, eram lágrimas de libertação. Investida de uma nova energia, Ana decidiu que precisava de apoio. Seu telefone vibrava constantemente com mensagens de amigos preocupados. Ela sempre foi a forte, mas agora queria compartilhar sua vulnerabilidade. Enviou mensagens para algumas amigas, convidando-as para um encontro no ateliê. Imaginei suas risadas, seus conselhos e a força que encontraria nelas.
Era hora de abrir o coração não apenas para Carlos, mas para todas as pessoas que a amavam. Enquanto esperava as respostas, a campainha tocou. Era Mariana, sua amiga de longa data. Ana sorriu, sentindo uma onda de conforto ao vê-la. Mariana era como um raio de sol, em um dia nublado. Assim que entrou, a energia do espaço mudou. "O que você está aprontando aqui?" perguntou, olhando para a tela com olhos curiosos. "Várias coisas, principalmente tentando me redescobrir", respondeu Ana, com um sorriso tímido. Mariana se sentou ao lado dela e ficou em silêncio, como se quisesse dar espaço para Ana falar. A dupla carregava a história de um passado complicado, e Ana sabia que era a pessoa perfeita para abrir o jogo. Finalmente, respirou fundo e começou a contar sobre Carlos. O peso dos sentimentos e as incertezas foram despejados em um turbilhão de palavras. Mariana a ouviu atentamente, suas mãos apertando suavemente o braço de Ana, demonstrando apoio. "Você precisa seguir seu coração, mas lembre-se, essa nova Ana é poderosa e merece ser ouvida", disse ela, com uma seriedade que fez Ana refletir. As palavras de Mariana a tocaram mais do que ela esperava. Em meio a tudo, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que aconteceria se, ao lado de Carlos, ela visse que o amor poderia ser não apenas renovado, mas ampliado? Enquanto a conversa prosseguia, Ana percebeu que suas escolhas tinham o poder de moldar o futuro. A respiração estava acelerada. O encontro com Carlos se aproximava, e seu coração palpitava com o peso das possibilidades. E se as revelações trouxessem não apenas entendimento, mas uma nova chance? O celular vibrou de novo. Uma mensagem de Carlos. "Estou ansioso para ver você hoje. Posso te buscar às 3? O que ela responderia poderia definir não só o futuro deles, mas a própria Ana que estava nascendo. Hesitou, mas sabia que sua resposta tinha que ser verdadeira. E se, ao invés de se definir pela dúvida, ela escolhesse a coragem? Um novo capítulo estava prestes a ser escrito. E no fundo do coração, Ana percebeu que estava pronta para abraçar o amor, com todas as suas cores e formas que a vida lhe ofereceria. Ana olhou para a tela do celular, permitindo que a mensagem de Carlos se gravasse em sua mente. Era como se o tempo parasse por um instante. Cada letra parecia pulsar, ecoando sua expectativa e o coração nervoso. Com um misto de medo e coragem, decidiu que a resposta não poderia ser adiada. "Sim, vou estar pronta", digitou, prendendo a respiração enquanto a mensagem se enviava. Um frio na barriga a invadiu, mas ao mesmo tempo, uma sensação de leveza tomou conta dela, como se o peso de uma vela finalmente tivesse sido solto. Mariana observou tudo com um sorriso encorajador. "Você fez a escolha certa", disse Mariana, com a voz suave e firme. "Agora é hora de ser você mesma, sem máscaras." Ana deu um sorriso tímido, mas suas reflexões ainda continuam. E se Carlos ficasse decepcionado com essa nova versão dela? E se ele não estivesse à altura da mudança que Ana havia enfrentado? Muitas incertezas, mas também uma vontade imensa de viver esse momento. As cores da tela em branco chamavam por ela, mas o relógio estava contra elas. O tempo voava. "Deixe que essa nova Ana brilhe", Mariana encorajou, empurrando um pouco as tintas em direção a Ana. "Pinte seus sentimentos, faça do seu ateliê um reflexo da sua alma." Ela olhou para a tela em branco, então para as tintas. Pegou o pincel novamente e começou a fazer movimentos rápidos e largos. Cada pincelada expressava uma emoção crua, um desejo oculto. Como poderia capturar todo o amor que ainda sentia por Carlos e o medo do que estava por vir? A mistura de cores se tornava viva, representando esperança e dúvida, tudo ao mesmo tempo. O barulho da campainha a tirou da concentração. "Vou abrir!" gritou, se afastando da tela. Sabe-se lá o que se passava na mente de Carlos agora. Seu coração batia rapidamente. Com um último olhar para a pintura pulsante, Ana puxou a porta, e ali estava Carlos, parado à sua frente, com um sorriso hesitante. "Oi, Ana", disse ele, e a voz tinha um toque de suavidade que fez o coração dela saltar. "Oi, Carlos", respondeu ela, sentindo a energia entre eles mudar. Seus olhares se encontraram por um instante. Agora, um diálogo silencioso se instaurou. Uma infinidade de sentimentos parecia flutuar no ar. Saudade, amor, insegurança.
Ela o convidou a entrar e o estômago dela revirou quando ele cruzou a porta de seu ateliê. Aquele espaço que era tão pessoal agora carregava outro peso. "Uau, suas cores estão vivas", ele comentou, admirando a tela. "Você realmente mergulhou em sua própria arte." "Sim, tem sido terapêutico", Ana respondeu, tentando esconder sua vulnerabilidade enquanto se aproximava dele. "Precisávamos conversar." "Concordo", ele disse, e havia um brilho no olhar dele que fez Ana sentir que, por detrás das palavras não ditas, havia esperança. Ao tomarem lugar em um canto confortável do ateliê, os momentos começaram a fluir naturalmente. Já não havia necessidade de muita explicação. Eles estavam ali, ocupando o mesmo espaço, compartilhando um mesmo ar. Mas, mesmo assim, a dúvida persistia. Eles realmente poderiam reencontrar o amor que deixaram para trás? Ana decidiu que precisava ser direta. "Carlos, eu senti sua falta, mas também me dei conta de quem sou agora. A vida me transformou e eu não posso voltar a ser quem eu era antes." Ele ouviu em silêncio, sua expressão mudando conforme as palavras dela dançavam no ar. "Eu também mudei, Ana, e às vezes é mais difícil do que parece. Eu não sei se ainda sou capaz de ser o que você deseja." As palavras dele a atingiram como uma onda, um misto de dor e esperança. Mas havia algo dentro dela que a fazia acreditar que a conversa estava apenas começando, um campo minado de emoções a serem desvendadas. "Talvez nós tenhamos mais a explorar juntos do que imaginemos", Ana sugeriu, tentando encorajar a franqueza que ambos precisavam. Assim, entre lágrimas e risos, eles começaram a desvendar o emaranhado de sentimentos. Mas antes que pudessem chegar a uma conclusão, outra mensagem fez o celular de Ana tocar de novo. Um nome familiar. Uma revelação que poderia mudar tudo. Era a irmã de Carlos. "Preciso falar com você. É urgente." Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que isso significava? O que mais seria revelado naquele dia em que o amor e a incerteza colidiam? Ana sentiu a respiração falhar por um momento. A mensagem a atravessou como um raio, cortando o momento delicado que estava construindo com Carlos. A urgência das palavras da irmã dele ecoou em sua mente, trazendo à tona todo o medo e insegurança que escondiam sob a superfície. Carlos percebeu a mudança na expressão dela e, com um olhar curioso, quebrou o silêncio. "O que aconteceu?" É a sua irmã", Ana gaguejou, tentando reunir a coragem necessária para explicar. "Ela enviou uma mensagem, diz que precisa falar com você, parece urgente." A expressão de Carlos se fechou, seus olhos brilharam com uma mistura de preocupação e confusão. "Urgente? O que pode ser tão urgente a ponto de interromper nosso momento?" Ana mordeu os lábios, sentindo o peso da situação. "Não sei, mas eu sinto que pode ter a ver com nós, com o que estamos tentando entender aqui." Carlos se levantou, as mãos segurando os cabelos com nervosismo. Ele começou a andar de um lado para o outro, como se a simples ideia de uma conversa séria o deixasse inquieto. Por instantes, Ana se perguntou se o que estava prestes a ser revelado abalaria tudo o que eles estavam começando a reconstruir. "Eu não sei se estou pronto para isso", ele confessou, parando abruptamente em frente à mesa onde as tintas de Ana estavam expostas. "Sinto que já estamos tão perdidos, e agora isso aparece?" "Carlos, talvez seja exatamente isso que precisamos. Respostas, verdades. A gente não pode construir algo sólido em cima de dúvidas", ela tentou argumentar, mas a solidão do olhar dele a desarmou. Ele suspirou, parecendo não saber qual passo dar. Então, em um ato de determinação, puxou o celular do bolso e digitou uma resposta. O tilintar dos dedos sobre a tela parecia ecoar pela sala, pesado e angustiante. Ana acompanhou cada movimentação, nervosa. 2 longos minutos se passaram, cada segundo um peso a mais em seu peito. Por fim, Carlos olhou para Ana com a expressão fragilizada. Eu respondi, pedi que ela viesse aqui. Precisamos resolver isso. O coração dela disparou. Era como abrir uma porta para um novo desconhecido. Uma revelação que poderia levar tanto ao desastre quanto à iluminação. Você tem certeza? E se trouxer coisas que não estão prontas para serem ditas? Só há uma maneira de saber. Ele teve uma resposta decidida, mas por dentro ele parecia torcido entre a expectativa e o medo. A atmosfera se encheu de uma tensão vibrante.
Ana sentiu como se tivesse se inscrito numa dança complexa, e havia muitos passos a serem dados antes que a música silenciasse. As cores na tela do ateliê brilharam mais intensamente. Intensas que antes, como se refletissem a tempestade emocional dentro dela. Enquanto aguardavam, Ana sentou-se e pegou um pincel, começando a trabalhar em uma nova tela. Cada traço era um grito silencioso, uma luta interna entre o que desejava e o que o futuro poderia trazer. Carlos se sentou ao seu lado, passando os dedos pelas tintas, como se quisesse entender também a linguagem colorida de suas emoções. Uma nova pintura? Ele perguntou, os olhos fixos no que ela criava. Talvez. Uma forma de lidar com tudo isso, Ana respondeu, a voz suave, mas carregada de significado. Felizes com a leveza daquele momento, ambos estavam quase esquecendo a sombra que se aproximava. Até que, uma batida na porta que era quase um estrondo, os trouxe de volta à realidade. Os dois trocaram um olhar nervoso, um dos instantes que pode mudar vidas em um segundo. É ela, disse Carlos, respirando fundo. Estamos prontos? Ela poderia ter dito muitas coisas, mas apenas assentiu. E dentro desse silêncio havia a promissora agitação de um novo começo, ou a possibilidade de um fim. E em seu peito a mesma pergunta que ecoava. O que mais estava por vir? E estaria isso além da capacidade deles de suportar? A porta se abriu e a resposta estava prestes a entrar. Mariana entrou. Seu rosto estava pálido e seus olhos carregavam uma mistura de preocupação e determinação. A tensão no ar era palpável e Ana sentiu seu coração acelerar. Ali estava a irmã de Carlos, com a chave que poderia abrir portas ou fechá-las definitivamente. Obrigada por me receberem, Mariana começou, sua voz trêmula, mas firme. Eu não queria interromper, mas eu precisava falar com você, Carlos. Carlos fez sinal para ela se sentar e, em um gesto de apoio, segurou a mão de Ana. O contato trouxe um pouco de tranquilidade ao ambiente, mas a nervosidade de Mariana era contagiante. O que aconteceu? Carlos perguntou, com uma voz que tentava ser calma. Mariana respirou fundo e começou a explicar. Sua voz hesitava, mas as palavras saíam carregadas de emoção. Eu soube do que aconteceu depois do acidente e, bem, os últimos meses têm sido difíceis para nós também. O que me preocupa é que eu descobri algo que pode impactar tanto você, Carlos, quanto você, Ana. Ana trocou um olhar cúmplice com Carlos. Ele parecia ansioso, mas ao mesmo tempo curioso. A luz do ateliê dançava nas telas, criando um contraste vibrante com a intenção sombria das palavras que seriam ditas. O que você descobriu? Carlos questionou, sua voz agora mais firme, determinado a enfrentar a verdade. É sobre a noite do incêndio, começava Mariana, e cada palavra a seguia como se houvesse um peso invisível em volta delas. Carlos, eu encontrei algo que pode mudar tudo. Uma carta, uma mensagem que não chegou a você a tempo. O silêncio abrangeu o ateliê, interrompido apenas pelo fraco zumbido das cores nas telas. Ana sentiu seu peito apertar. Como poderia uma simples mensagem mudar tanto o que aconteceu? Eles haviam construído após toda a dor? O que tinha nessa carta? Carlos perguntou, agora com um olhar duro, quase desafiador. Mariana olhou diretamente para Carlos e, em um tom mais suave, disse: ela dizia que você deveria ter cobrado mais de sua mãe, que deveria ter ficado e não se afastado, que há um segredo que ela levou consigo e que envolvia o incêndio, algo que poderia ter mudado a maneira como você lidou com Ana. Carlos pareceu chocado e Ana sentiu seu coração agitar por dentro. Ana, o que você está sentindo? Ana perguntou, sua voz calorosa e cheia de preocupação. Ele desviou o olhar, aparentemente perdido em um turbilhão de pensamentos. Eu não sei o que pensar, Mariana. Eu me afastei por medo de me machucar, mas agora você diz que há mais a ser revelado? Exato, respondeu Mariana. Você precisa entender que nem tudo foi como você pensava. E Ana, ela virou-se para Ana, seus olhos pedindo compreensão. Sinto muito por você também. Esta carta poderia ter mudado tudo entre vocês, se você soubesse a verdade na época. Ana se lembrou de tudo que havia enfrentado, dos dias em que Carlos se afastou e da dor profunda que ela acumulou ao longo dos anos. E agora, com essa nova camada de informações, sua história parecia estar se reescrevendo mais uma vez.
Então, o que fazemos? Carlos perguntou, sua voz fraquejando. Acredito em você, mas como podemos nos recuperar disso? Isso pode ter mudado o jeito que eu deveria ter visto Ana. Só há uma maneira de descobrir, disse Mariana. É hora de vocês dois se ouvirem de novo. Sem julgamentos, mas com verdade. Eu acho que essa é a única maneira de reconstruir o que foi quebrado. Ambos olharam um para o outro, o passado começando a se entrelaçar com o presente. Ana notou o brilho de esperança nos olhos de Carlos, e, por um momento, tudo ao redor pareceu começar a fazer sentido. Carlos, isso pode ser a primeira vez que verdadeiramente conversamos de coração aberto, disse Ana, sua voz cheia de emoção. Se formos de fato dar um passo agora, precisamos estar dispostos a enfrentar tudo. Carlos concordou, o temor em seu olhar foi substituído por uma determinação renovada. Ana, se houve um registro de dor e confusão, desejo que nos libertemos disso, juntos. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso lutar pelo que temos agora. Ana sentiu uma onda de alívio. Finalmente, eles estavam no mesmo barco, prontos para enfrentar os medos e fraquezas, para fazer essa nova história a partir do zero. As emoções começaram a preencher o espaço, e Ana viu a possibilidade de um futuro mais leve. Se dispusessem um tempo para se escutarem, estariam prontos para se libertar do passado e construir algo novo. Poderia sim, um amor reconfigurado, mas também um respeitar-se mutuamente. E quanto àquela carta, você... A tem? Carlos questionou com ansiedade na voz. Sim, vou trazê-la na próxima vez que nos encontrarmos. Eu gostaria de mostrar a vocês dois. Mariana respirou fundo, como se soubesse que as revelações estariam apenas começando. Ana sorriu, uma leve esperança nascendo em seu peito ao imaginar as possibilidades. Carlos a olhou com ternura, e ela se deu conta de que havia uma luz iluminando o caminho à frente. Então, vamos fazer isso, disse Ana, com o olhar firme. Estamos prontos para enfrentar nossa verdade. Ali, naquele ateliê, entre cores vibrantes e novas perspectivas, Ana e Carlos estavam prontos para reescrever a história deles, um passo de cada vez. O futuro continuaria a se desdobrar diante deles, e estavam decididos a caminhar juntos, eternamente buscando as cores que dariam vida ao novo amor que ainda estavam por descobrir. E assim, com um coração pulsando de coragem e a arte como testemunha, a jornada de Ana e Carlos se tornaria uma história de superação, não apenas da dor, mas de um amor transformador que desafiava as cicatrizes do passado com a beleza do presente. Essa era, finalmente, a chance de recomeçar. E para isso, precisariam de todo o apoio e amor dos que estavam ao redor. Com corações abertos e esperanças renovadas, Ana e Carlos estavam prontos para viver cada dia como uma nova tela a ser pintada. Você precisa se inscrever agora para acompanhar essa emocionante jornada e não perder as próximas histórias incríveis. Deixe um like agora para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo essas narrativas que tocam o coração. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que estão precisando de inspiração e coragem em suas vidas. Vamos juntos construir essa comunidade de histórias vivas e emocionantes.